E se você fosse sedado por um psicopata e tivesse apenas 20 minutos para fugir antes que seu corpo ficasse completamente paralisado, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Iris tentando se proteger e escapar antes de ficar totalmente paralisada. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o psicopata, e não se mexa. Depois de perder o filho recentemente, quase todos os dias da vida da Iris têm sido desanimadores e monótonos, e como uma forma de manter a memória do seu filho viva para sempre, ela constantemente vai até uma trilha que fica no topo de uma montanha, e ajeita um pequeno memorial feito para lembrar e honrar o menino, além de esculpir na árvore as iniciais dela, do garoto e do marido. Aí, após fazer isso, ela fica observando a belíssima paisagem da copa das árvores dessa floresta, imaginando que seu filho nunca mais terá essa oportunidade. Infelizmente, seu momento a sós é interrompido quando o Richard, chega ali e começa a falar sem parar, querendo saber o nome dela e algumas outras coisas. Isso tudo porque a Iris está bem na ponta do penhasco, dando fortes indícios de que pode pular a qualquer momento, por não aguentar a dor da perda, o que o Richard parece estar tentando evitar a todo custo, desviando o foco da sua mente para uma conversa mais amigável. E aí, percebendo que não estava dando certo essa abordagem, ele decide contar quando tinha um íntegra lindão na faculdade. Só que o ponto central da história é que um dia ele estava discutindo com a sua namorada Chloe e acabou batendo o carro, fazendo com que ela morresse na hora. E isso serve como uma forma de se aproximar emocionalmente da Iris, mostrando que entende um pouco da dor que ela está passando e que também enfrentou as mesmas coisas, como o sentimento terrível de culpa e a vontade de sumir. Fora, é claro, ficar sempre ouvindo as palavras "eu sinto muito". Essa tática acaba dando certo, e a Iris se abre um pouco, contando a respeito de como estava com a família acampando, e apostou com seu filho de que ele não conseguiria catar alguns gravetos rapidamente, o que fez o menino se afastar do casal e cair do penhasco, resultando na morte dele. Esse momento de desabafo parece realmente mudar os sentimentos negativos da Iris, e Richard vai embora, falando que o dia estava lindo demais para isso. A conversa dos dois parece ter mexido bastante com a Iris, que decide seguir o Richard e ir embora com ele, sem muita conversa, e apenas aproveitando a linda trilha do parque. Aí eles se despedem, sabendo que nunca mais vão se ver, entram em seus carros e vão embora. Ou pelo menos, era isso que deveria acontecer, porque a Iris não consegue abrir a porta do motorista por conta da proximidade dos veículos, e fica presa entre eles, dando a chance do Richard de se aproximar e usar um taser disfarçado de guarda-chuva para botá-la para dormir. Ok, antes de tudo, vamos deixar bem claro que a Iris poderia facilmente ter entrado no carro com aquele tanto de abertura da porta. Afinal, ela é uma mulher bem magra, fora que dava para ter visto de longe que o carro do cara estava parado um pouco perto demais do seu carro. E essa é uma tática bastante usada por sequestradores e assaltantes, chamada de carro de bloqueio, ou tática de bloqueio, ou qualquer outro nome que você conheça na sua cidade. Ela consiste basicamente em você parar o carro muito perto de outro veículo, fazendo com que a vítima não consiga entrar no carro antes de ser assaltada ou sequestrada. Porém, também pode servir para impedir a pessoa de sair do carro, a deixando completamente exposta para qualquer criminoso. Uma forma que eles poderiam ter evitado a captura aqui era se jogando dentro do carro por aquela pequena abertura, o que eu realmente acho que ela podia passar, ou tendo identificado desde o começo que o veículo do Richard iria travar a sua porta. Aí era só ela ir pelo outro lado. E galera, apesar dela estar em luto e provavelmente em depressão, tinha alguns sinais que a mulher poderia ter notado sobre o Richard logo de cara. Afinal, ela acordou bem cedo para ir nesse parque, e aparecer um cara no mesmo lugar que você está pensando em fazer um salto de fé sem feno é meio estranho, né? No mínimo, seria uma coincidência bem bizarra. E no papo dos dois, o cara deixa bem claro que não estava ali para salvá-la, dizendo que era escolha da mulher o que fazer dali pra frente. E esse papo e as táticas que o cara usou mostram que não é a primeira vez que ele fez isso. E em vez de baixar a guarda perto do desconhecido, a Iris deveria ter ficado atenta aos sinais, como o carro que eu falei antes. E aí, em vez de ficar de papinho com o Richard, ela deveria ter disfarçado e entrado pela porta do passageiro, e trancado o carro pelo controle assim que entrasse, para evitar de ser levada facilmente. Fazendo isso, pelo menos o cara teria que persegui-la de carro, ou simplesmente desistiria pela dificuldade que iria se tornar. Agora, falando sobre o tal guarda-chuva do psicopata, bom, isso é uma stun gun disfarçada. Isso aí existe mesmo, tá? Tem até uns doidos testando isso aí no YouTube. O cara chega a falar que dói bastante, e o choque que ela dá parece ficar concentrado na área que aponta, e esse cara desse tamanho não aguentou 2 segundos no vídeo, levando um choque no braço. Agora, imagine a Iris, que não está em uma condição muito boa por conta do luto que ela vem passando, e que talvez sua magreza venha disso também, por conta de alguma desnutrição causada pela depressão da perda, o que deixou o seu físico mais fraco. E pra quem não sabe, o luto pode ter tanto impacto físico quanto mental na vida de alguém, o que de certa forma faz com que a pessoa coma de uma maneira pior ou talvez nem coma, e pare de cuidar do próprio corpo. Afinal, o luto tem um grande poder de impactar nas nossas vontades, podendo até mesmo fazer com que as coisas que antes eram prazerosas fiquem insuportáveis, nos travando dentro de um quarto e nos deixando lá pra sempre. Por isso é sempre importante contar com ajuda nesse momento difícil e tentar passar por todas as fases do luto de maneira saudável. Além disso, é importante evitar ficar muito isolado das pessoas que gostamos, e também é crucial aceitar o que aconteceu, porque a negação prolongada pode impedir que a pessoa saia desses comportamentos autodestrutivos, que a maioria tende a ter nesse período. E dá pra ver claramente que esse é o caso da Iris, porém não dá pra culpar a coitada também, né? Pois a perda de um filho é considerada uma das experiências mais dolorosas e difíceis que existe.
triste, pois além de quebrar a ordem natural, que é os filhos ficarem com os pais até a velhice, também quebra completamente o investimento emocional que os pais tiveram na criança, quase como se fosse a perda de toda esperança. Alguns minutos depois, a Iris acorda dentro de um carro percebendo que foi amarrada e que estava sendo sequestrada pelo Richard. Aí ela se desespera um pouco e fica ofegante, enquanto tenta ligar para a emergência através do smartwatch, mas por estar acostumado a fazer isso, o cara fala que não adianta nada ela tentar, porque não tem sinal e nem internet. Ouvindo isso, a mulher até tenta dar um papinho dizendo que o marido iria procurar por ela, e pede pro Richard não fazer isso, só que como é um psicopata, o cara não liga pra essas coisas, apenas diz que a coitada estava no lugar errado na hora certa. Ele entrega um brinquedinho do filho dela que tinha lá no memorial, quase como uma forma de deixá-la mais calma. Aí ela desiste de falar, e pega cuidadosamente o seu canivete que estava no bolso traseiro, para cortar as abraçadeiras de nylon que estavam prendendo suas mãos. Tudo isso enquanto puxa a conversa com o Richard, para não deixar nenhum barulho ser escutado. Dessa forma, os dois conversam sobre as pessoas que perderam, o filho Mateo e a namorada Chloe. Isso até o cara quase fazer ela infartar, dizendo que sabe o que ela está fazendo. Ela acha que era cortar as amarras, mas na verdade ele fala que esse negócio de amolecer o seu coração não iria funcionar. Porém, ele estava muito errado, já que ela se solta das abraçadeiras e tenta golpeá-lo com um canivete, fazendo com que o carro bata em uma árvore. Só que infelizmente o ataque surpresa dá errado, e ela é obrigada a tentar enforcar o cara com o cinto de segurança, o que não dá certo também, fazendo com que ela precise se jogar imediatamente do carro. Então a mulher não perde tempo, solta a abraçadeira dos pés e pega o brinquedo do Mateo e se levanta para fugir e pedir ajuda. Mas antes que ela faça isso, o Richard aparece falando o quanto foi burra em não olhar os bolsos dela antes de começar a viagem. Fora que ele zomba dizendo que meia hora atrás ela queria acabar com tudo e agora está lutando pela sua vida. Porém, o pior vem agora, quando ele pergunta se a Iris já estava começando a sentir os efeitos. E como ela não estava entendendo a pergunta, ele fala sobre um sistema redundante, dando o exemplo de um avião que precisa sempre ter um plano B na própria segurança. E bom, ele usou esse mesmo sistema, injetando um sedativo poderoso no corpo dela que a deixará completamente paralisada em 20 minutos, após começar a fazer efeito, sendo que com o passar dos minutos, vai ficando cada vez mais difícil fazer coisas básicas, pois com 1 minuto, a coordenação motora fina vai ficar prejudicada, a impedindo até mesmo de segurar algo, e com 10, será a vez da coordenação motora grossa, que vai afetar o movimento das pernas. Só que se recusando a ficar parada esperando a morte, ela corre para o meio da floresta, e o único problema dessa fuga é que o canivete dela acaba caindo no mato por conta da falha motora nos dedos, fazendo ela perceber que não ia conseguir usar nem um pouco dos dedos em alguns segundos. Mas mesmo após correr bastante, o Richard continuava em sua cola atormentando a mente da coitada, falando tudo o que iria acontecer com ela depois que fosse capturada, além de também dar informação de que os efeitos do sedativo duram 1 hora. Aí sabendo que vai ficar sem os movimentos, a Iris se esconde e usa seu smartwatch para cronometrar o tempo de 20 minutos. Bom, antes de tudo, quando você vai atacar alguém sorrateiramente, gritar é a maior burrice que você pode fazer, afinal você quer pegar o alvo de surpresa, né? E foi por isso que o ataque com o canivete da Iris não funcionou. Pode ser que tenha sido um pouco de reflexo do cara, sim, mas anunciar o seu ataque com uma frase de efeito nunca dá certo. Além de tentar atacar o homem de qualquer jeito e toda desengonçada, se você reparar bem na cena, dá pra ver que ela tenta fazer algo como cortar a garganta do cara, sendo que na posição em que ela estava seria muito mais simples e funcional golpear diretamente pelo lado. No momento em que o ataque com o canivete deu errado, a melhor escolha seria pular do carro e sair correndo o mais rápido que ela conseguisse, já que naquela hora a mulher não sabia que tinha sido dopada, e procurar uma briga física com um homem mais alto e pesado que você não é o ideal em uma situação dessas, mesmo tendo um canivete em mãos, sem contar que o cara poderia estar armado. Agora, como esse cara parece ser profissional, essa não parece ser a primeira vez que ele persegue alguém em uma floresta, por isso a Iris vai ter que começar a pensar fora da caixa. Se fosse eu fugindo aqui, primeiro que não ia ficar parando a cada 1 minuto para ficar olhando pro nada, e sim correr a toda velocidade nos primeiros metros, para garantir que eu conseguia uma certa distância do cara. Depois disso eu daria um balão nele e voltaria para a estrada. Provavelmente ele iria prever que eu estaria procurando por um esconderijo dentro da floresta, e já que a grande parte das pessoas com medo iria procurar um lugar para se esconder, se voltasse para a estrada, mesmo que seja uma estrada vazia, teriam 2 coisas que a Iris poderia fazer: ficar paralisada no acostamento e torcer para alguém inteligente resgatar ela, ou cruzar a estrada e se esconder do outro lado, o que dificultaria muito para o Dandy procurar por ela, já que dificilmente o cara pensaria que ela fez algo assim. E levando em conta que o cara bateu em uma árvore e acabou com o carro, e o efeito do tranquilizante dura 1 hora, provavelmente ele teria grandes problemas para resolver, e teria que escolher entre arrumar o carro e sair dali, ou ficar procurando pela garota no meio do mato e alguém aparecer por ali complicando a situação. Agora vamos falar sobre a Iris tentando usar o smartwatch para pedir ajuda. Infelizmente para ela, a maioria dos modelos de smartwatch atuais precisam de uma conexão com Wi-Fi, ou uma conexão direta com o celular para pedir ajuda de emergência, ou fazer qualquer tipo de ligação. Pois é, se ela tivesse um relógio com conexão eSIM, ou seja, um chip, as coisas poderiam ser diferentes, já que com essa tecnologia o relógio teria uma conexão própria sem depender de fontes externas, para mandar mensagens ou fazer ligações. E o eSIM é quase como se fosse um cartão SIM tradicional que você usa, porém nesse caso, o eSIM é embutido direto no hardware do dispositivo. E como já falamos sobre ela ter sido dopada, o próprio Richard não explica qual é o sedativo usado, porém de acordo com as descrições feitas por ele mesmo, é muito provável que esse produto seja o cloreto de succinilmetônio, ou
acetilcolina, que é um agente bloqueador neuromuscular, utilizado como anestesia para facilitar a intubação traqueal, feita na traqueia. E assim, até existem algumas formas de tentar combater de algum jeito os efeitos desse sedativo, porém todas elas precisam de medicamentos que a Iris com certeza não tem acesso, como a neostigmina, que ajuda a reverter o bloqueio muscular, aumentando a quantidade de acetilcolina no nosso corpo. Só que são muitos termos técnicos, então eu vou parar por aqui. Ah, e antes que venha algum espertinho dizer que existem formas naturais de aumentar a acetilcolina, sim, eu sei que existem. Só que esses métodos demorariam muito e não ajudariam a Iris em nada. E caso você tenha ficado curioso com o que é o sistema redundante, bom, isso é uma característica crucial na engenharia de aeronaves, que serve para aumentar a segurança e a confiabilidade durante o voo, basicamente como um sistema de backup, para garantir que caso algo saia dos trilhos, iria ter um segundo trilho bem ao lado para o trem continuar seguindo em frente, no caso o avião, né? Mas deu pra entender mais ou menos, né? É tipo ter o Cristiano Ronaldo e o Messi no mesmo time. Com uma dupla dessa, é certeza que o time vai ganhar. E por último, galera, é uma ideia muito burra você colocar um despertador para daqui 20 minutos, exatamente no momento em que você não vai poder se mexer para desligar o som. E aí ela vai virar praticamente um apito ambulante para o Richard achar ela escondida. Era muito melhor colocar 15 minutos ou 18 minutos. Isso levando em conta que o cara deu uma estimativa que não deveria ser exata, já que cada corpo age de uma forma. E aí, com as suas pernas já mostrando um grande sinal de que vão parar de funcionar, ela segue andando mais longe que pode no tempo que ainda resta, o que infelizmente parece não ser o bastante, já que logo atrás vinha o Richard pronto para atacar a sua presa indefesa. Então ela aproveita que estava perto de um pequeno riacho e se enfia em um buraco que tinha ali do lado, nas raízes de uma árvore. E a tática parece que realmente vai dar certo, já que o Richard passa completamente reto por ela. O problema é que o lugar em que a Iris tinha se escondido era um formigueiro terrível, e as formigas começam a atacar aos montes, fazendo com que a coitada precise sair correndo e chamando atenção. E aí, sabendo que não conseguiria escapar, a Iris anda mais um pouco para frente e se deita de costas em um rio para ser levada embora pela correnteza, o que deixa o sequestrador bem irritado, já que mesmo sem conseguir nadar, ela pode chegar longe apenas boiando, ou se afogar quando o tranquilizante fazer efeito. Porém, as coisas obviamente não são tão simples assim, e a coitada bate em um monte de pedras, antes de finalmente chegar em solo firme. Mas como faltava apenas 1 minuto e pouquinho no cronômetro, tudo que ela consegue fazer antes de ficar completamente paralisada é sair da beira do rio. Aí assim que o relógio começa a apitar, um homem surge na sua direção com um cortador de gramas. Por sorte, o senhorzinho chamado Bill vê ela no chão e para saber se estava tudo bem. No início, ele pensa que ela estava toda ferrada e que não consegue entender o que ele fala por ter caído de algum caiaque. Só que logo fica claro que a mulher não consegue se mexer e nem falar, o que, considerando que ela poderia estar machucada, não é tão ruim, já que a Iris pisca os olhos para se comunicar. Então o senhor pega um carrinho de mão e leva a Iris para dentro da casa, na intenção de chamar pela emergência. Porém, assim que os dois entram, alguém bate na porta. Aí, sabendo que deveria ser o Richard, a Iris pisca várias vezes para mostrar que havia algo de errado com essa pessoa. Ok, é óbvio que ser mordido por dezenas de formigas dói pra caramba, porém eles poderiam ter colocado uma aranha venenosa ou um escorpião ali, para pelo menos justificar a fuga. Eu escolheria 1000 vezes ficar ali mais alguns segundos, só para esperar o cara sair de vista, mesmo que corresse o risco de ser picado por algum bicho, porque sair e chamar a atenção de um psicopata que quer me matar é apenas burrice. Mas agora o fator sorte vai entrar em ação, porque vamos combinar, tem gente que se afoga em correntezas assim, conseguindo se mexer. A Iris estava perdendo os movimentos do corpo, ela não conseguia segurar mais nada com as mãos. É simplesmente impressionante ela conseguir boiar nessa correnteza em uma situação assim, mas por algum milagre do roteiro, ela conseguiu sair viva dessa descida. Agora, falando sobre a parte em que ela e o senhorzinho se encontraram, é claro que os dois não tiveram muito tempo para conversar, porém se conseguissem esse tempo, ele poderia meio que fazer um jogo Ouija com ela, apontando para letras e esperando a confirmação dela através das piscadas. Assim a mulher poderia montar frases completas para explicar a situação, o que deixaria o Bill bem mais preparado para o que vai acontecer. Fora que ao invés de esperar a emergência chegar ali, ele poderia muito bem tê-la levado até a delegacia ou até o hospital mais próximo. Afinal, ele perguntou se ela estava ferida ou algo assim, e a mulher garantiu que não. Então, algo muito estranho estava acontecendo, e levar a mulher para a polícia não seria nem um pouco errado, e sim a decisão mais sábia a se tomar, já que não é todo dia que surge uma mulher completamente catatônica no seu quintal, né? Então, o senhor entende a mensagem, e esconde a Iris de vista antes de abrir a porta, e ainda bem que ele fez isso, porque o psicopata mal espera a porta se abrir e já começa a contar que ele sofreu um acidente com a esposa, e que agora precisa achá-la urgentemente. Por sorte, o senhor percebe que tinha algo de errado, e manda o cara ficar do lado de fora enquanto ele chama ajuda. Mas não é bem isso que acontece, já que o Richard invade a casa do homem, dizendo que não está bem, e se senta no sofá pedindo para usar o telefone, já que tinha perdido o celular dele no tal acidente. Só que isso era claramente uma desculpa para conferir se a mulher não estava ali. O que ele não imaginava é que a Iris estava deitada bem atrás do sofá ouvindo tudo isso. Aí, vendo que realmente o cara não era a flor que se cheire, e que não iria sair de dentro da casa, o Bill liga para a emergência, dizendo que iria denunciar uma invasão ao invés de pedir ajuda para procurar a esposa dele. E vendo que as coisas estavam ficando complicadas, o Richard começa a chorar, fazendo com que o Bill desista da ligação e peça para o invasor falar um pouco sobre essa esposa que ele ama tanto. No início, as coisas realmente vão bem para o psicopata, pois ele conta uma historinha dizendo que a mulher tem problemas mentais e vive lhe acusando de coisas que não são reais. Fora que ela fica catatônica sempre que tem uma crise muito forte. E por causa desses problemas, ele é
quem precisa tomar conta dela para evitar que a família a interne de novo em um hospital psiquiátrico. Esse papinho realmente começa a convencer o senhor, que decide abrir o coração e falar sobre a sua falecida esposa, a primeira e única mulher que conseguiu fazer com que ele parasse de ser tão briguento e de se alimentar tão mal. Isso até que infelizmente ela veio a falecer alguns anos atrás. Aí, percebendo que os dois supostamente tinham muito em comum, o Bill finalmente decide falar a verdade pro psicopata, deixando a Iris completamente desesperada. Só que para a sorte dela, nesse momento o celular do sequestrador começa a tocar. Bom, aqui eu acho que eu não tenho muito o que dizer, né? O erro do Bill foi ter sido simplesmente muito inocente em como lidar com invasores. Até porque o Richard claramente não estava tão mal quanto dizia. Primeiro, que ele nem mesmo deveria ter aberto a porta ao ver a forma com que a Iris reagiu. Seria muito mais seguro questionar o visitante pela janela, ou sem abrir nada mesmo. Ou se ele realmente quisesse abrir para ver o que o cara ia falar, no mínimo o Bill deveria ter pego uma faca para reagir no momento em que sentisse algo de errado, o que aconteceu bem rápido, já que o psicopata invadiu a casa do cara e foi se sentando no sofá como quem não quer nada. Além disso, a pior burrada feita pelo senhor foi ceder os caprichos do cara e não realizar a ligação para a emergência. Isso não fazia nenhum sentido, afinal ele ainda precisava chamar os médicos para a Iris. Sendo assim, ele poderia ter sido um pouco mais observador e ter percebido que o Richard não queria que ligasse para ninguém, o que é um grande sinal de alerta. O senhor deveria ter feito a ligação e falado que precisava de ajuda para encontrar a esposa de um cara que acabou de aparecer na sua cabana. Aí depois disso ele poderia ficar enrolando o cara, falando da vida pessoal dele como eles fizeram, porém eu acho que não daria muito certo. Só que tem uma coisa que é muito idiota aqui, que é esse senhorzinho estar morando no meio do mato nos Estados Unidos, sem ter um rifle capenga em casa para o caso dele encontrar algum animal selvagem ou algo assim. Isso não faz o menor sentido, galera. Eu tenho certeza que nesse país, quando se compra uma cabana o rifle vinha de brinde. Não é questão do cara ser contra armas ou algo assim, ele tá no território dos ursos. A única escolha que você tem é ter uma arma ou ter um spray contra urso, e nesse caso, qualquer um dos dois manteria o psicopata afastado. Sem contar que o cara tinha que ter trancado a porta para evitar do maluco entrar, né? O Bill se lembra de que o psicopata disse ter perdido o celular, e questiona o cara, que tenta se fazer de idiota, dizendo que estava meio zonzo por conta da batida, e que não se lembra de ter dito nada sobre perder o celular. Porém, fica claro que já é tarde demais e que o senhor não vai falar nada. Aí o psicopata finalmente se revela, chamando o velhinho pelo nome, e perguntando do carrinho de mão que está na cozinha. O clima fica um pouco tenso, e o Bill diz que não vai se envolver nisso, então ele conta que a mulher está no galpão do lado de fora, e que quer que os dois saiam dali o mais rápido possível. O Richard até aceita ir no galpão ver, mas manda que o senhor entregue o telefone antes só por garantia. Porém, na hora em que entrega o telefone, o Bill também empurra o Richard com tudo em uma estante, fazendo com que a estante caia em cima dele, dando tempo para o Bill ligar para a polícia. E aí os dois começam a brigar feio, e o Bill mostra o porquê de não ter uma arma, já que de alguma forma, o senhor leva vantagem fisicamente sobre o cara. O problema é que mentalmente, o Richard se sai melhor, e consegue provocar o Bill, fazendo com que ele caia na armadilha e receba um golpe de faca na perna. Aí, infelizmente, as coisas desandam, já que o psicopata consegue finalizar o senhor de uma maneira brutal, enquanto a Iris observa tudo. Com isso feito, o Richard escuta no telefone que a polícia já estava a caminho da casa. Por isso, ele dá uma olhada rápida no galpão para confirmar que a Iris não estava lá. E depois, coloca fogo na casa para queimar as provas e criar uma distração. A única coisa ruim disso tudo é que a Iris vai queimar junto. Aí, completamente desesperada, ela faz de tudo para mexer com a persiana da janela com um pouco de movimento que ainda tem nos dedos. E por sorte, o carro do Bill que o Richard ia roubar estava com problemas e não deu partida, dando a oportunidade do psicopata ver as persianas mexendo e voltar lá dentro da casa em chamas para salvá-la, o que acaba sendo até bem irônico se pensar bem. E como se fosse um castigo, o Richard fala que a morte do coitado do Bill foi culpa dela, logo antes de seguir caminho até a cabana em que irá finalizar a mulher. Só que enquanto estão na estrada, o cara recebe uma ligação da sua filha, dizendo que recebe notas altas na escola, e que ela e sua mãe chegarão na cabana amanhã de manhã, o que claramente não estava nos planos do maníaco, já que ele tenta de toda forma fazer com que elas fiquem em casa. Porém, sendo psicopata ou não, como é de costume, a esposa acaba levando a melhor nessa discussão, e ele apenas aceita que terá só um dia com a Iris. Porém, ele fica tão nervoso que quase causa um acidente ao tentar ultrapassar um veículo. Aí em seguida, eles param em um posto para abastecer. Então, Richard coloca um boné na Iris, um óculos escuro para se disfarçar e vai até o caixa, já que a bomba estava sem sistema de cartão. Ok, o maior erro cometido pelo Bill nessa parte foi manter a guarda baixa na maior parte do tempo, além de não finalizar a luta no momento em que teve a chance. Afinal, esse é o tipo de luta que você chuta o cara quando ele tá no chão. Aqui nessa parte ele já tinha certeza que o Richard era um criminoso terrível. É claro que o senhor não precisava matar o cara se não quisesse. Porém, ao invés de ficar chutando na sua barriga, o Bill deveria ter mirado no rosto ou nos Países Baixos. Um iria apagar o invasor completamente, dando a chance dele ser amarrado, e o outro iria fazer com que ele ficasse paralisado mais tempo do que a própria Iris, o que seria muito bom e também ganharia um tempo até a polícia aparecer. Mas no final, o senhor acabou sendo vencido de uma maneira completamente covarde, e isso que dá quando você revela toda a sua vida pessoal para um completo estranho. Agora, falando do que a Iris ainda pode e deve fazer, honestamente, depois desse telefonema da família do cara, o foco total dela deve ser em achar uma forma de continuar viva mais algum tempo, pois como ele está ficando sem tempo, é bem provável que o psicopata queira acabar com as coisas rapidamente para se preparar para a chegada da filha. E talvez uma boa forma de ganhar esse tempo seja justamente falando sobre o Richard e sua família, pois ele aparenta ser uma pessoa muito
arrogante e cheia de si, sendo um tipo de cara que nunca perderia uma oportunidade de se vangloriar e falar sobre a sua família perfeita, já que é muito provável que ele nem pense que um dia será capturado, e não liga em falar sobre a vida pessoal para suas vítimas. Afinal, até agora acho que nenhuma escapou. E sabendo que sua vida está em risco, a mulher usa todas suas forças para tirar o cinto de segurança e pedir ajuda para qualquer pessoa que esteja em volta. E bom, ela até consegue retirar o cinto. O problema é que na hora em que um garoto e sua mãe se aproximam do carro, o Richard termina de pagar a conta e volta para o veículo. Então ele simplesmente coloca o cinto de segurança de volta na mulher e parte dali o mais rápido possível. Só que por conta da pressa, ele não notou que a mãe do garoto percebeu algo de estranho naquela situação e usou seu telefone para ligar para a emergência. Aí alguns minutos depois, eles chegam ao mesmo local que tinham batido anteriormente, já que o Richard precisava trocar de roupas, pegar mais alguns equipamentos e guinchar o seu carro estragado. E que estrada é essa que ninguém viu essa batida e reportou o acidente, né? Será que ela vai pra Chique Chique Bahia? Só que nesse momento, uma viatura para ali perto e se aproxima do carro dizendo que recebeu uma denúncia para o carro com essa placa, que fala que alguém precisava de ajuda. E como a Iris não estava se mexendo, o oficial pergunta para o homem se pode falar com ela, sendo que é nesse momento que o Richard decide usar toda a sua habilidade como ator e inventor de histórias. O cara de pau fala que a Iris está totalmente bêbada e que por isso não pode se comunicar. Aí para passar mais credibilidade, ele até mesmo entrega a carteira de motorista, que por sinal estava vencida, e tem o seu nome verdadeiro, que é Andrew, além de também explicar que a caminhonete é de um grande amigo chamado Bill. O policial parece acreditar um pouco na história, porém ainda pergunta como é que aquele acidente aconteceu, e sem nem mesmo hesitar, o Richard fala que a sua esposa bêbada bateu na árvore de manhã e ligou para ele vir arrumar a bagunça. Só que como a denúncia dizia que os dois estavam em um posto de gasolina há pouco tempo, o agente fica cada vez mais desconfiado do que está acontecendo, principalmente porque o cara disse que não estava no acidente, mas está com um ferimento na testa. Aí nesse momento as coisas ficam ainda mais feias para o psicopata, já que a Iris consegue abaixar a janela para chamar a atenção do policial, e vendo que tudo estava indo pro ralo, o Richard começa a chorar, dizendo que a sua esposa estava embriagada há muito tempo, desde que os dois perderam um filho, o pequeno Mateu. E isso aconteceu por culpa da falta de atenção da mulher, e isso realmente faz a Iris chorar bastante, já que essa era a história dela, fora a parte de estar bêbada, né? Só que por conta da raiva que ficou ao ouvir isso, ela tira forças da onde não tem para tentar falar e pedir ajuda, conseguindo assim chamar a atenção do policial, fazendo com que ele veja todas as abraçadeiras que o Richard colocou na caminhonete, além da seringa. Porém, o psicopata encarnou o Kratos da versão do Mortal Kombat e fez um fatality com um gancho que ele estava usando para guinchar o carro. E aí, sabendo que a situação tinha ido longe demais, o Richard coloca o agente na viatura, rouba a arma e o rádio da polícia para saber o que está sendo falado por eles e coloca fogo em tudo para tentar ganhar algum tempo e destruir as digitais. Porém, ele estava tão ocupado pensando em fugir dali o mais rápido possível que não percebeu que a seringa tinha sumido de cima do painel. Bom, é claro que o policial que aparece para ajudar vai ser o mais idiota possível, né, galera? Tá certo que o Richard é claramente um psicopata profissional que sabe a fórmula perfeita para mexer com a mente das pessoas. Afinal, ele fez isso com o Bill e também fez isso com o policial, sendo que nos dois casos, ele só foi desmascarado por pequenos erros que cometeu no meio da mentira. Só que ao contrário dos pequenos erros do criminoso, os erros desse policial foram terríveis. Afinal, ele recebeu uma denúncia de que uma mulher estava precisando de ajuda imediata, só que na hora em que ele chega até o carro relatado, ele esquece de falar com a suposta vítima e vai falar só com um homem. Qual é, pessoal? Qualquer um percebe facilmente que essa mulher não está nem um pouco bem. Mas mesmo assim, o policial vê ela encostada no banco sem se mexer e não saca a arma ou o taser para manter o psicopata longe enquanto fala com ela. E eu nunca vi uma pessoa ficar bêbada e consciente nesse estado, só se ela tivesse misturado umas paradinhas. E é claro que teria o cheiro da cachaça exalando da pessoa, né? E eu acho difícil acreditar que esse é um policial americano, já que o que mais tem na internet é vídeo dele saindo da viatura já com a mão na arma pipocando uma galera por fazer uma arminha com o dedo. E sim, isso acontece e tem até um nome. Além disso, no momento em que visse a carteira de motorista vencida, o certo é ir até a viatura, fazer uma verificação completa para saber quanto tempo está vencida e se existe alguma infração na conta do sujeito. Fora que todo o contexto também precisa ser levado em consideração. A habilitação está vencida, tem um carro batido, uma denúncia de que algo estava errado e uma mulher completamente paralisada no banco da frente. É sério que tudo isso não alertou o cara? Eu realmente não consigo entender como esse policial ainda estava agindo de maneira tão amigável com o Richard. Só que também não é possível culpar apenas o policial por isso, até porque aqui foi um erro da própria delegacia que mandou apenas um agente investigar uma situação que poderia envolver um sequestro, quando o certo seria enviar uma força tática especializada, para o caso o criminoso esteja armado ou seja necessário fazer alguma negociação, ou se a denúncia não tivesse despertado tanta atenção assim no departamento, era para pelo menos aquele agente ter um parceiro com ele, já que é normal que as ocorrências sejam atendidas em duplas, para ter mais segurança para os agentes e também para a possível vítima. E galera, a tática do Richard em botar fogo nas coisas acaba funcionando muito bem, pois você causa uma confusão gigantesca com o incêndio e atrasa totalmente a investigação, pois se ele deixasse o corpo do Bill na cabana, seria muito mais fácil entender tudo o que aconteceu, mas com o incêndio, as viaturas da polícia vão chegar, e na sequência vão ter que chamar os bombeiros e esperar eles apagarem o fogo, só para depois entrar na cabana e tentar entender o que aconteceu, já que tudo vai estar queimado e difícil de analisar. O mesmo vale para a viatura, porém se essa viatura tiver uma dashcam, que são aquelas câmeras de carro, ela poderia ter gravado a cara do Richard, e algumas dessas dashcams possuem armazenamento na nuvem, então
Então mesmo com o carro queimado, teria uma chance do cara ter sido filmado. Então é só questão de tempo até ele ser encontrado daqui pra frente. Em seguida, enquanto estão na estrada, a Iris começa a imitar o cara, dizendo que as coisas não estão indo como planejado e que amanhã é o grande dia dele com a família. Mas logo a conversa muda, quando a Iris decide perguntar o que exatamente fez ele ficar pirado da cabeça desse jeito. Então ele para o carro e começa a descrever o dia em que sofreu um acidente de carro com a ex-namorada e viu ela morrer na sua frente. Sendo que pra ele, os últimos suspiros dela com vida era como se ele tivesse sentido Deus, e que no final de tudo, ele era Deus, o que basicamente lhe dava um propósito, que era tirar vidas. Aí desde aquele dia ele fica finalizando mulheres, para sentir aquilo outras vezes, quase como se fosse um ritual. Aí, percebendo que estava lidando com um homem pirado da cabeça, a Iris tenta falar a única coisa com que ele realmente parece se importar: a família, principalmente a filha nesse caso, dizendo que as coisas poderiam acabar agora, se ele a jogar na beira da estrada. Afinal, como a coitada não sabe de nada dele, nem mesmo o nome verdadeiro, essa é a melhor opção para que ele não vá preso e possa continuar vendo a sua filha. E como ela repete uma frase que ele disse sobre estar destruído por dentro, o cara acaba irritado. E aí ele decide mudar os planos para finalizá-la agora mesmo. Por isso, os dois vão até um pequeno lago, em que tudo estava preparado para ele acabar com a vida dela, escondendo o corpo embaixo d'água. Mas em uma última tentativa de continuar viva, a Iris retira aquela seringa com sedativo e enfia na coxa do cara. O problema é que o seu dedão não estava funcionando direito ainda, e por isso ela não consegue injetar o líquido, dando assim a chance do doente pegar a seringa e jogar todo o sedativo fora, enquanto explica que os músculos ainda vão demorar um pouquinho para funcionar com perfeição. E aí, com a sua última chance de viver sendo destruída dessa forma, a Iris pergunta por que ele a salvou de se jogar naquela hora, já que tudo iria acabar dessa forma mesmo. Mas em resposta a isso, o cara fala que não é impedido de fazer nada, e que a decisão de desistir foi dela mesmo, algo que a deixa extremamente irritada, já que ela só queria morrer. Porém, é justamente falando isso que ela entende que esse sentimento ficou no passado, e que agora desejava viver. Uma pena que seja tarde demais para isso, pois o Richard pega uma faca, amarra as mãos dela e a leva para o barco para finalmente terminar o que começou. Bom, eu me arrependo de chamar esse cara de profissional. Se ele realmente quisesse garantir a kill, era só injetar o sedativo na mulher de novo. E aqui a Iris escolheu a pior abordagem que ela poderia, pois ao invés de ficar irritando o cara ao máximo, ela deveria ter mantido ele em banho-maria, cozinhando aos poucos. Assim daria tempo para que a sua força voltasse um pouco mais e ela conseguisse injetar o líquido com perfeição na perna do cara. Até porque ela só teve que fazer isso com pressa porque fez o doente perder a cabeça e querer acabar com tudo de uma vez. E galera, a única forma desse plano aqui de injetar o tranquilizante no cara funcionar seria se a Iris tivesse mirado no pescoço, pois mesmo que ela conseguisse injetar a parada na perna do cara, seria 20 minutos até fazer efeito. Ela poderia ter a sorte de acertar a artéria femoral e fazer o efeito agir mais rápido, mas o mais garantido mesmo seria mirar no pescoço, na artéria carótida. E antes de fazer uma tentativa final, ela deveria ter treinado o movimento para ver se ela já tinha recuperado suas funções motoras. Se não, era melhor esperar outro momento para fazer isso. Só que enquanto está sendo levada para o meio do lago onde será jogada, a Iris vê a arma e a faca nas costas do cara e bola um plano em sua cabeça. Aí, sem perder tempo, ela começa a chorar bastante, como se estivesse arrependida de muitas coisas que fez até agora e das que deixou de fazer. Então, assim que chama a atenção do cara, ela pede como último desejo que ele pegue o brinquedo do Mateu que está em seu bolso da calça. O psicopata fica um pouco desconfiado, mas ainda aceita fazer isso, dando a oportunidade perfeita para Iris pegar a faca das costas dele e enfiar na sua garganta até sair pela bochecha. Aí na hora em que ele saca a arma, ela balança o barco e faz ele cair na água com tudo, conseguindo a chance perfeita para pegar a pistola que caiu no barco e disparar várias vezes contra o doente. E sabendo que não ia mais conseguir voltar para o barco, ele sai nadando o mais rápido que pode em direção à margem, enquanto deixa um rastro de sangue na água. Por outro lado, os tiros pegaram no barco e ele começa a encher de água e afundar, fazendo com que a Iris precise prender a respiração por uns bons minutos, até que finalmente seus movimentos voltem quase por completo, permitindo que ela nade de volta para o pier. Nesse momento, ela vê o Richard chegando na margem do lago e vai até lá ver como ele estava, ou melhor dizendo, vai até lá agradecê-lo. Afinal, apesar de tudo, foi esse maluco que a fez sentir vontade de viver mais uma vez. Ok, galera, essa é a mulher com mais flutuabilidade do mundo, ou ela é parente do Aquaman. Ela deve ser alguma nadadora profissional e a gente não tá ligado, pois ela já tinha boiado aquela hora nas correntezas, e agora ela conseguiu fazer algumas coisas cabulosas nesse lago. Afinal, ela nadou com as mãos amarradas e sob o efeito de tranquilizante. Eu não vou falar que isso é impossível, mas vamos combinar que o efeito do tranquilizante não poderia passar em uma hora melhor, né, pessoal? Já que foi dito que ele duraria apenas uma hora, mas pelo tanto de coisa que aconteceu e lugares que eles passaram, deve ter passado pelo menos metade de um dia. E eu suspeito que esse casaco dela aí é algum tipo de colete salva-vidas disfarçado, porque não é possível, galera. Nadar com as mãos amarradas é extremamente difícil, pois você precisa usar apenas as pernas, com a movimentação dos braços extremamente limitada. Só pra deixar claro que tem gente que se afoga sabendo nadar e com as duas mãos livres. E então, o feito da moça aqui é extremamente diferenciado, para não falar que é um milagre do roteiro. Sem contar que esse final, na minha opinião, seria melhor se ela tivesse morrido junto com o cara e tivesse encerrado todo esse ciclo de matança dele. Mas os caras preferiram apostar no milagre do roteiro, né? Afinal, o cara já estava com uma arma, por que ele tinha que levar uma faca também? E como é que um cara com tanta experiência em finalizar pessoas assim, simplesmente dá as costas para ser atacado? Sendo que ela poderia pegar o barquinho ela mesma, pois as mãos da mulher estavam amarradas na frente dela, e ela conseguiria alcançar o próprio bolso.
Além disso, pessoal, esse filme parece ter se inspirado um pouco no Robert Hansen, que foi um serial killer do Alasca, que finalizou várias mulheres de uma forma parecida com o Richard, já que o Robert as caçava na floresta e tinha uma cabana isolada também. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Derrotando Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no Derrotando Filmes. E lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa para vocês. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, para quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, esse foi Como Derrotar Não Se Mexa. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você comprasse uma Android super evoluída para cuidar da sua casa, mas descobrisse que ela tem outras intenções, o que você faria? Quer saber se essa família vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E se você encontrar um estranho em uma trilha isolada, tem uma grande chance desse maluco estar te perseguindo.